Vamos falar hoje a reforma trabalhista, aula terceira, sobre sucessão de empregadores. A reforma trabalhista, ela regulamentou a sucessão de empregadores. Regulamentou com a inclusão dos artigos 10A e 448A na CLT. Da leitura desses artigos, nós vamos extrair que, artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Isso significa que se você é sócio de uma sociedade empresária e você transfere as suas cotas para outro sócio, esse fato não altera os direitos adquiridos pelos empregados. O novo sócio, se quiser, ele pode mandar todos os empregados embora, mas ele não pode alterar os contratos. Exemplo, quando você era sócio ou administrador, você fornecia uma cesta básica. Você fornecia uma cesta básica a cada empregado. Isso se torna um direito adquirido. O novo sócio não pode retirar esses direitos. Lembre-se do artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. A novidade trazida pela reforma trabalhista está na criação dos artigos 10A e 448A da CLT. No exemplo que eu dei, se você sai da sociedade, quer dizer, se você vende as suas cotas para outro sócio, você é considerado um sócio retirante. Você responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Mas a sua responsabilidade ocorrerá somente em ações ajuizadas até 2 anos de averbada modificação do contrato, devendo ainda ser observada uma ordem de preferência. Qual que é essa ordem de preferência que está lá no artigo 10A da CLT e você tem que saber? O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Observado o seguinte, a ordem de preferência é a empresa devedora primeiro responde, depois os sócios atuais e somente em terceiro os sócios retirantes. Será que é possível o sócio retirante responder solidariamente pelas obrigações trabalhistas? Sim, nós vimos que a responsabilidade é subsidiária, mas em casos de fraudes com utilização de laranja nas sociedades, se você percebe que vai quebrar e transfere tudo para um dos seus empregados, esse fato poderá ser considerado como fraude. Olha o que diz o parágrafo único do 10A. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Vamos aproveitar e fazer a leitura do 448A da CLT. Olha o que ele diz. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Bom, isso é o que nós tínhamos sobre sucessão de empregadores trazido pela reforma trabalhista. Fique ligado, compartilhe com os amigos para que possamos ajudar outras pessoas também no conhecimento do direito do trabalho. Um grande abraço do professor Elias.